Em Timóteo, Paulo está conversando com um discípulo muito amado, conversando. Se fosse hoje em dia, ele estaria no WhatsApp, né? Timóteo. Ele estaria digitando lá para Timóteo. Timóteo, é o seguinte: bom dia, Timóteo. Ele estaria digitando. Como não tinha o WhatsApp, ele estava escrevendo. Ele escreveu pelo menos 2 cartas a Timóteo. E ele estava explicando para Timóteo como é viver. Como é viver a vontade de Deus. Mas Timóteo ia ser pastor. Ele não deveria ensinar como é que é ser pastor? Sim, mas é isso que Deus quer. Quando a gente está se preparando para ensinar para alguém, primeiro a gente precisa viver. Deus não nos prepara simplesmente para a gente falar. Deus quer que eu e você vivamos o que Ele quer e que as pessoas entendam como é que é para fazer. Se for preciso, a gente fala. Mas o que Deus quer da Karine, o que Deus quer da Cris, o que Deus quer da Dione, e essa é a hora que as pessoas param de fazer contato visual com o pastor, porque senão ele vai falar o seu nome, né? Aí a pessoa já... O que Ele quer de cada um de nós é que a gente viva. Deus não está interessado que a gente fique apenas falando no ouvido das pessoas. O que Deus quer é menos blá 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 e mais vida dele na gente, para que as pessoas vejam Deus em nós. E é por isso que a gente escolheu esse livro. Pastor, o senhor já perdeu talvez 15% do seu tempo. Não, meu irmão, eu investi. Para você poder entender por que a gente vai falar essas coisas. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ligar seu aplicativo. No livro de 1 Timóteo, bem no comecinho. Capítulo 1. Nós vamos estudar basicamente as ideias que ele fala ali entre o versículo 3 e o versículo 7. Presta atenção, você vai entender um pouquinho melhor como foi que a gente chegou nesse título para a mensagem de hoje, para o culto de hoje. O nosso culto inteirinho, ele é uma mensagem só, porque é assim que Deus faz. Desde o começo da adoração, das músicas, desde a mensagem, é uma mensagem só, para que eu e você, para que a gente possa entender o que Ele quer nos dizer. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e Pai de Cristo de Jesus, nosso Senhor. Se fosse no WhatsApp hoje, isso aí seria o que ele está dizendo? Bom dia. Essa é a parte do bom dia. Bom dia, Timóteo. E aí, beleza? Aqui é o Paulo. Ele está se identificando. Paulo, eu estou te falando isso aqui, é como ministro de Deus na sua vida. Eu não estou te dando um conselho porque eu sou mais velho. Eu estou te falando isso aqui porque Deus quer que você saiba disso. Você está ouvindo isso hoje porque Deus quer que você saiba disso. E ele continua e diz assim, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Lembra que a gente estudou sobre Éfeso? Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Eita! Paulo está dizendo assim, Timóteo, quando naquela vez que eu pedi para você ficar lá em Éfeso, é porque o povo lá estava ocupado, conversando, gastando tempo falando de fábulas, genealogias e coisas que promovem discussões ao invés de serviço, ao invés de serviço na vida das pessoas.
Ah, pastor, então quer dizer que aquele trecho lá em Mateus, genealogia, que eu não gosto de ler, eu posso pular agora, estou autorizado a pular. Na minha leitura anual da Bíblia, não preciso. Não estou dizendo isso não, veja bem. É legal você saber, é importante nós sabermos quantas gerações tem desde Adão e assim por diante até chegar em Jesus. É importante a gente entender que na genealogia de Jesus tinha gente, assim como eu e você, completamente não merecedor. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: não venha me dizer que você é filho do cicrano, neto do fulano, bisneto do fulano que fez isso, que construiu tal coisa, que foi pastor 40 anos e que foi ministro de louvor, tal. Não. As pessoas começam a disputar quem é quem. As pessoas começam a conversar. E ele fala de fábulas. Você já ouviu fábulas? As de Esopo são interessantes, né? Fábulas. Histórias que tem um moral, que tem um ensino, que tem algo para nos ensinar. Olha que coisa interessante. As pessoas estavam ocupadas em historinhas para ensinar. Às vezes para ensinar algo bom. Sabe o que Paulo está dizendo? Ensina a palavra. Menos historinha, menos exemplinho, menos coisa inventada e mais palavra. E mais palavra de Deus. Menos conversê e mais vida. Ora, o intuito da presente admoestação, Paulo está dizendo assim, gente, Timóteo, eu estou falando isso, visa o amor que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eita! É assim que Deus quer que a gente viva. Fé sem hipocrisia. Que aquilo que a gente fala, na verdade a gente está fazendo, vivendo. Menos conversinha e mais vida. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, viver assim e ensinar assim. E eu estou pegando o ensino e falando para mim e para você. E Paulo continua e diz assim, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, e aí eu queria que você prestasse bem atenção. O texto usa um português assim mais castiço, mais erudito, mas ele diz o seguinte: perderam-se em loquacidade frívola. Pastor, o que é mesmo loquacidade frívola? Blá blá blá. Loquacidade frívola é falar, que não se aproveita nada. Baboseira, discursos vãos, perderam-se, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo toda a vida nem o que dizem. Eita, será que a gente tem vivido assim, povo de Deus? Tem. Como profeta de Deus eu lhe digo que temos. Povo de Deus, em 2023 e em diversos anos que estão aí para trás, tem vivido assim, se ocupando em falar, e inventar. E você já reparou como na nossa geração, todo mundo quer ser o primeiro a falar algo? Se você não for o primeiro a falar algo, não tem likes. Se você não for o primeiro a falar algo, não tem views, não tem visualizações. Se o seu canal não for um canal em que você diz algo que ninguém nunca disse, ninguém vai encaminhar essa mensagem. E as pessoas andam numa sede, numa sanha de inventar um negócio novo e falar uma coisa nova e ser o primeiro a dizer, e ser o primeiro a inventar.
E fala. E confunde. Confunde a gente, que já está aqui. E quem não está aqui, olha, ouve aquele negócio e diz assim, não entendi nada. Deus quer que a gente tenha menos conversinha e fale mais com o nosso jeito de viver. O discipulado é um instrumento tão lindo para que eu e você consigamos viver isso. Houve um tempo em que era legal e era importante. Um evangelista de massa encheu o estádio com 60 mil pessoas e falar. Foi importante. Não funciona mais, meu irmão, minha irmã. Esse não é mais o nosso tempo. Esse não é mais o nosso tempo. No nosso tempo as pessoas têm no máximo 3 minutos. Essa minha mensagem já está longa demais, eu não consigo postar ela. Menos blá 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 e mais viver. O discipulado é a oportunidade de você chegar aqui. Eu tenho certeza que nessa semana, se você quiser, você consegue falar algo que Deus fez na sua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui. Não vou pedir. Calma. Não é uma pegadinha. Fico chateado quando o pastor faz pegadinha desse tipo. Não vou fazer essa. Tá? Eu vou pedir para você levantar a mão. Não se preocupe. Diante de Deus eu não vou chamar você para vir para o altar. Mas só levante a mão se for verdade. Você tem algo para dizer sobre o que Deus fez na sua... Só levante se for verdade. Olha. Você tem algo para dizer sobre o que Deus fez na sua vida nessa semana passada, de ontem até domingo passado? Se tiver, levanta a mão. Fica a mão levantada. Vocês olhem aí ao redor. Dá tempo da gente ficar dizendo isso aqui? Não dá. Mas se você se encontrar na sua célula, você consegue falar para as pessoas. As pessoas vão conseguir ouvir. E a pessoa que nunca sentiu o poder, o agir de Deus na sua vida, vai sentar e vai ouvir de 4 pessoas o que Deus fez naquela semana. E essa pessoa vai dizer assim, eu quero isso para mim. Mas só ouvir o que o pastor André, o blá blá blá, que ele diz todo domingo, os 20 minutos que ele fala aqui, toca muito pouco. E se eu me ocupar em ficar inventando algo novo aí mesmo, meu irmão, minha irmã, que nem você, nem eu vou entender o que eu estou dizendo, e quem não conhece a Deus, isso não vai alcançar. E deixa eu te falar, você está aqui, Deus te salvou para que você leve a vida dele para outras pessoas. Eu não ouvi nem um amém. Vocês estão destreinados? Deus te salvou, meu irmão, para que você leve Deus para as pessoas. Deus não te salvou só por você. Ele ama a humanidade. Tem gente que você conhece que eu não consigo falar. E as igrejas ficam se separando por questões que não valem a vida de alguém. Ao invés de haver um povo de Deus, hoje em dia nós temos 7 bilhões e 48 milhões de denominações. Né? Menos, pastor. Um pouquinho menos. Mas assim, precisa? Não precisa. Se tiver alguém se salvando, se afogando, e 3 pessoas souberem nadar, os 3 vão conversar. Qual é a sua... Você batiza como? Por aspersão, por imersão? Como é que você batiza? Não, porque se você batizar de outro jeito que não eu não vou nadar com você não. É isso? É assim? É assim que acontece? Se tiver alguém se afogando? Não, né? Mas na vida a gente faz assim. Na vida a gente faz assim. Tem gente caminhando para o inferno e eu não caminho com a pessoa porque a pessoa batiza do outro jeito que eu não. Oh, Senhor da glória. Não, meu irmão. A sua igreja tem a parede preta, a minha não tem. Então você salva. Não. Entendeu? Menos blá blá blá.
e mais vida. Deus chama a mim e a você para viver. E aí a gente sai no domingo, daqui a pouco, está acabando. Domingo que vem a gente se encontra. Como assim? Que família é essa? Não. Deus quer que a gente esteja junto, para que outras pessoas saibam o que Deus está fazendo na sua vida. Esse mundo é como se fosse um campo minado, e Deus faz brilhar na nossa frente o local onde tem as minas, e eu sei onde é que eu tenho que pisar, mas tem gente que não sabe, e eu sei, aí eu vou e piso, e a minha pegada fica lá marcada. E você também sabe, mas talvez você tenha dúvida naquele lugar ali. Aí você vê minha pegada e você pisa, fica mais fundo. Aí a Pri vem e faz as pegadas e pisa, e ela fica mais fundo. Alguém que não faz a menor ideia onde é que tem que pisar, quando chega nesse local, olha as minhas pegadas, olha as pegadas da Pri, olha as pegadas do Carlinhos, e vai saber onde pisar, e vai ser salvo. É assim que Deus quer, é que a gente caminhe nas mesmas pegadas, para que quem não sabe onde é que é para pisar, saiba pisar, porque eu pisei primeiro, porque você pisou primeiro. Chega de blá blá blá, e pise onde as pessoas precisam pisar, para conseguir viver. É assim que Deus quer. Não se preocupe de ser o primeiro a falar uma novidade que ninguém nunca falou. Queira ser o 1.000.000º que está pisando no mesmo local onde Jesus já pisou. Não se preocupe de ser o primeiro a contar uma novidade sobre a Bíblia. Queira ser o 109º no Jardim Botânico que falou a mesma coisa e salvou gente. Deus não chama a gente para ser novidade, não. Deus chama a gente para ser discípulo. Amém. Discípulo não é novidade. Discípulo repete. O problema é que tem gente querendo ser Messias. Tem gente querendo salvar as pessoas sendo Messias. E só há um caminho: verdade e vida. Pise no mesmo lugar, mostre as mesmas coisas, salve com a mesma salvação, seja instrumento para derramar o mesmo sangue, seja instrumento para quebrar a mesma cadeia, seja instrumento para que Deus te use como discípulo. Eu vou concluir te lembrando uma coisa: você nunca vai ver na Bíblia Jesus chegando e dizendo assim: olha, eu vou te expor aqui a doutrina para você aceitar a minha doutrina. Aí, se você decidir, você levanta a mão. Sabe como é que Jesus fazia? Segue-me. Ele não chegou para Pedro e disse assim: Pedro, é o seguinte, vou aqui fazer uma teologia sistemática, você decide aí o que você quer fazer. Não. Chegou para Pedro e disse assim: Pedro, vem, me segue que eu vou te fazer pescador de homens. Vem, me segue. Chegue para as pessoas e diz assim: vem para o mesmo local onde eu estou, vem cá. Não é para cá, para a igreja não, é para onde Deus está te colocando. Viva o discipulado. Seja alguém que repete o que Deus já falou. Seja alguém que repete o que Deus já disse para milhares de pessoas. Deus não me chama para ficar contando novidade para vocês, não. Deus está me chamando para falar as mesmas coisas que já foram faladas pelos profetas,
pelos apóstolos. Deus me chama para falar as mesmas coisas que homens e mulheres muito mais fiéis do que eu. Ele te chama também para a mesma coisa. Não se preocupe não. Eu não sei falar. Repete. Repete o que Deus já falou. Já está bom demais. Eu não sei o que dizer. Abre a Bíblia e fala. É a palavra de Deus que traz salvação. Menos blá 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 e mais vida no nosso viver. Será que já está virando blá blá blá, né? Já está demorando. Então vamos encerrar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje. Em nome de Jesus.